Galera, seguinte situação. Imagina que você está lá na gringa e acaba se machucando. Você vai para um hospital e você precisa preencher uma ficha médica ali, né? Com seus dados e suas informações. Será que você consegue fazer isso? Será que você treina a sua escrita o suficiente para fazer isso? Então fica no vídeo que hoje a gente vai te passar várias dicas. Sup, folks? Tudo bem com vocês? Aqui é o Charlie e sejam bem-vindos a mais um vídeo da KNN Idiomas Brasil. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como melhorar a sua escrita e como que a gente pode aperfeiçoar esse aspecto da aprendizagem do inglês. And away we go! That ain't it. And away we go! Well, that ain't it. And away we go! Galera, a gente vai passar uma série de dicas agora que vai influenciar na hora de você aprender ali realmente o inglês. E a primeira dica vai ser em cima da leitura constante. Eu sei que muitas vezes pode parecer difícil a gente ler todos os dias algo em inglês, porém você não necessariamente precisa pegar um livro que alguém te indica para ler só porque aquela pessoa achou bom. Isso é ruim porque cada um é cada um e você precisa ter os seus próprios gostos, descobrir também o que você gosta de interagir em inglês. Então, essa dica da leitura constante, a gente pode contornar ela deixando algo um pouco mais divertido. Como assim mais divertido? Por exemplo, você não necessariamente precisa ler apenas um livro ou você pegar um jornal e ficar lendo. Uma dica que eu dou ali de um site muito legal, muito interessante para vocês aprenderem e lerem coisas diferentes, seria News in Levels. News in Levels é um site ali que você tem vários níveis de leitura, nível 1, nível 2, nível 3, em cima da mesma notícia. E são notícias globais que saem todos os dias, são atualizados. Então você vai conseguir ficar por dentro do que acontece no mundo, do que acontece na sua região, e ainda assim você vai conseguir estar treinando ali a sua leitura. Uma outra coisa muito interessante é você pegar livros ou artigos ou até mesmo blogs de coisas que você se interessa. Um exemplo pessoal, nessa época eu comecei a escutar muito rap, muitas músicas assim mais alternativas ali de outros países. E volta e meia tinha expressões, tinha palavras e tinha as coisas que assim, eu até conseguia traduzir na minha cabeça, mas não fazia sentido, sabe? E isso me interessou e eu comecei a ir atrás dessas letras. Então, eu tinha um caderno onde eu copiava a tradução da música e eu copiava ela no idioma original, no inglês ali, ou no espanhol, se você estiver aprendendo, no francês, whatever, você que sabe, depende da música que você está escutando. Então, isso ajudou muito também. Uma outra dica sobre escritas. Quando vocês tiverem alguma palavra que vocês estão com alguma dificuldade de não conseguir decorar a escrita, ou sempre que você vai escrever você acaba errando, trocando a ordem de uma letra, por exemplo, pega essa palavra, imprime ela ou escreve ela e coloca no cantinho do seu computador, gruda no cantinho da tela, gruda na porta do seu quarto, gruda nos locais da sua casa onde você tem maior contato e fica o maior tempo, porque esse contato visual, por mais que você não fique todo momento lendo a palavra, vai fazer com que você vá aprendendo e se adapte à escrita dela de uma forma natural que você não vai nem perceber. Outra coisa que você pode fazer ali para melhorar, né, a sua leitura em inglês, e isso vai te auxiliar muito também na escrita, por exemplo, eu jogava muitos jogos antigos e normalmente a gente não tinha o chat via voz, né? A gente só tinha o digitado mesmo. E isso me ajudou muito na leitura, porque eram coisas que eu me interessava e eram conversas sobre o momento que estava acontecendo dentro do jogo. E inclusive até hoje você consegue sim ter acesso a esses jogos e muitos deles você conseguem também ficar desenvolvendo a sua escrita, a sua leitura através ali do chat. You said you never played this thing before. I'm a fast learner. Quick reflexes. Gente, um outro exemplo que eu tenho pra dar pra vocês aqui sobre essa leitura regular, quer ver? Eu tenho certeza que você passa muito tempo na internet todos os dias. Às vezes vendo vídeos, às vezes interagindo na Twitch, ou às vezes lendo alguma notícia, rolando o seu feed. Então você pode reparar que todas essas plataformas, assim como o Instagram, assim como a Twitch, assim como o Twitter, todas elas têm essa parte de chat. E lá acontece muitas interações. Então você pode sim usufruir
usufruir dessa vantagem que você tem de já estar nesse ambiente e começar a praticar a leitura dessas informações. Não só olha a foto, abre a descrição também. Gente, uma outra dica que eu tenho para passar para vocês é sobre a prática constante. Como assim a prática constante? Então, coloca objetivos, coloca metas para que você pratique o inglês, a escrita do inglês, alguns minutos pelo menos por dia, ali seus 10, seus 15 minutos por dia. Uma dica que eu tenho para dar para vocês que é bem aleatória, mas era algo que eu fazia quando eu estava aprendendo inglês. Sempre que eu chegava, por exemplo, em um cômodo de uma casa, eu ia deitar. Eu estava no meu quarto, eu ia deitar à noite. Eu ficava escrevendo no meu celular tudo o que eu sabia sobre aquele cômodo. Então, como que eu falava a lâmpada, como que eu falava a parede, como que eu falava a porta do quarto. E eu ia digitando no meu celular como se fosse uma forma de um diário. Então, tá aí uma outra dica pra vocês. Vocês que têm diário e gostam de escrever as coisas que aconteceram no seu dia a dia, por que não passar isso um pouco para o inglês, pelo menos? Então, isso vai ajudar você na prática também. Uma coisa que aconteceu durante a minha adolescência, por exemplo, quando você está na sua sala de aula, você tem vários colegas e normalmente na minha época, pelo menos a maioria dos meus colegas, eles sabiam inglês e eu não sabia. Eu tinha um colega que fazia algo que me surpreendia, que eu pensava, cara, como que ele consegue fazer isso? Sabe todos aqueles conteúdos que o seu professor passa no quadro? Enche o quadro para você ir copiando? Então, ele copiava tudo, só que para o inglês. Como ele estava aprendendo, ele forçava a cabeça dele e ele aprendeu, tipo, muito rápido tudo isso devido ao que ele fazia. Então, quando você tiver algum conteúdo qual você está achando meio chato de se copiar, por que não passar talvez para o inglês? Talvez se torne algo mais legal de você fazer. Uma outra dica que você pode também estar utilizando sobre essa prática constante, sabe quando você vê um filme e você gosta muito daquele filme? Eu sou meio cinéfilo, então eu gosto muito de assistir filme e eu gosto de lembrar dos filmes também, porque sempre quando uma pessoa pergunta pra mim, já assistiu aquele filme, Charlie? Eu falo, sim, é sobre isso, fala disso, fala daquilo, e a pessoa fica tipo em choque. Caraca, ele assistiu mesmo. Então, como que eu faço isso? Normalmente quando eu gosto muito de um filme, eu gosto de anotar partes do filme ou um breve resumo do filme, só que eu faço isso em inglês. Normalmente é a língua, o idioma com qual eu assisto o filme também. Nice, very nice. Thanks. Eita, calma lá que daqui a pouco a gente continua com o vídeo, mas antes eu preciso te dar um recadinho muito, mas muito importante. Já pensou em aprender inglês de uma forma totalmente gratuita e ainda levar um certificado por isso? Então conheça o KNN Express. Acesse o link que está aqui na descrição, encontre a KNN mais próxima de você e aprenda inglês de uma forma totalmente diferente. Gente, então agora outra dica é estude gramática. Mesmo que a língua inglesa ela seja mais simples do que a língua portuguesa, ainda assim existem várias regras quais a gente precisa seguir se a gente não quiser ser tirado pra bobão lá fora. Babbling, bumbling band of baboons. Aprenda sobre tempos verbais, entenda sobre os usos das preposições, destaque os principais erros que você mesmo comete. Sempre que você erra algo e você identifica que você errou aquilo, isso faz com que você aprenda com uma maior facilidade, quando você mesmo se corrige. Então, tenha um caderno onde você anota essas principais diferenças entre um idioma e outro idioma também, sabe? Um exemplo que pode parecer meio óbvio, mas para quem tá aprendendo às vezes não é tão óbvio. Você já reparou que no português a gente consegue mudar uma frase durante a fala? Por exemplo, eu posso estar falando alguma coisa aleatória e se eu colocar uma entonação no final vai parecer que eu fiz uma pergunta, né? Viu como pareceu uma pergunta? Agora no inglês você já reconhece que a frase ela é uma pergunta desde o início, porque eles têm as preposições, por exemplo, do, o did. Se você conseguir criar amizades, se você tiver amigos na gringa, mais fácil. Se você tiver amigos no seu ciclo social que falam inglês, também é mais fácil. Por quê? Sempre que você escrever um texto ou sempre que você tiver a oportunidade de conversar com aquela pessoa através de chat ou algo assim, peça para que ela vá te auxiliando e mostre quando você errar algo. Receber feedbacks não é algo ruim, é algo importante para a aprendizagem, mas é muito importante que você não se cobre ao extremo também para que você não se frustre, tá? Então, toma cuidado, vai devagar, mas os feedbacks são muito importantes, tá bom? Gente, agora vamos falar sobre um assunto que parece bobo, que você escuta sempre, mas é sério, que é a imersão no inglês. Como assim a imersão no inglês? Primeiro passo de tudo, eu não tô pedindo para você substituir tudo que você vê hoje em dia em português pelo inglês. Não, isso se tornaria algo tedioso, chato e muito mais difícil para você que está aprendendo agora. Vamos devagar. Por exemplo,
Pensa em algo que você gosta do seu dia a dia, um tópico que você gosta de conversar, ou algo que você gosta de fazer. Por exemplo, eu adoro pescaria. E foi através da pescaria... Sim, eu gosto de pescaria, gente, me desculpa. Mas foi através da pescaria que eu consegui transformar um pouco do meu vocabulário e aprendizagem do inglês. Como assim? Eu era muito viciado em ver vários vídeos sobre pesca, sobre catch and cook no YouTube e essas coisas assim. E com o passar do tempo, eu fui apenas substituindo. Então, eu não mudei o conteúdo que eu gosto de assistir e que me interessa. Eu apenas alternei a língua. Então, por exemplo, você gosta muito de série, você gosta muito de carro, você gosta muito de pesquisar sobre festa, qualquer coisa. Continua com isso, faz o que você gosta, porém vai colocando um pouco mais do outro idioma até que vai chegar um momento qual você só vai estar pesquisando naquele idioma, sabe? Não vai com pressa, vai substituindo. A cada 5 episódios de série, assiste 2 em inglês. Depois, a cada 5, você vai assistir 3. A cada 5, você vai assistir 4. E vai chegar um momento que você nem vai reparar mais em qual idioma que está. Let's go fishing. Uma outra dica de imersão para vocês é, por exemplo, pega o teu computador, pega o teu celular, passa para o inglês. Por quê? Você já está tão adaptado às configurações do seu computador, do seu celular, todo em português, que quando você passar para o inglês, você já vai saber o caminho para fazer tudo o que você precisa e automaticamente você já vai decorando aquelas palavras, aqueles vocabulários em inglês. Tá bom? Essa é uma dica bem importante. Outra coisa sobre imersão ali no idioma. Você pode, por exemplo, podcast. Podcast é coisa muito boa para você aprender inglês. Por quê? Porque você fica no teu dia a dia fazendo as suas coisas e ouvindo um podcast ali em inglês. Isso vai aumentar muito os seus vocabulários. Outra coisa, você pode chegar no seu quarto e pegar tudo que você conseguir olhar e fazer um desafio próprio. Pega um post-it, escreve aquilo em inglês e vai colando ali nos objetos. Isso vai fazer com que você force a olhar e force você a decorar também aquilo lá, tá bom? Ok, folks, outra dica de imersão é referente à música, tá? Inclusive a gente tem um vídeo exclusivo sobre música, tá? Tá aparecendo aqui, ó. Qualquer coisa vai lá e assiste também. Mas a música, ela é muito importante porque se você vai acompanhando a letra dela, além de você conseguir desenvolver ali o seu vocabulário, você também consegue desenvolver a sua escrita e além disso, você vai conseguir também ver um pouco sobre contrações. Por quê? Porque música, ela, assim como no português, né, no inglês também, muitas coisas elas são escritas para soar bem. E não que realmente vai fazer sentido com a gramática ou vai fazer sentido aquilo estar ali. Então você acompanhando a letra, acompanhando a escrita, além de você conseguir ver sobre a tradução, ver também ali sobre gírias, né, slangs, você consegue ver também sobre as abreviações e você consegue entender um pouco também sobre a sonoridade da língua inglesa. E é isso aí, gente. Então esse foi o vídeo de hoje, tá? Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário. Se você não conhece a KNN, por favor, pesquisa aqui embaixo, clica no link que vai ter a KNN mais próxima de você. Bora começar a estudar, bora começar a falar inglês. Live the road, love the journey and see you soon.